Boa noite. Boa noite, pessoal. O som para vocês está ok? Vocês estão me ouvindo bem? Se mandar um joinha aí, eu já vou adicionar a Mari para que a gente possa começar. Vamos ver se vai. Oi, Oi, deixa eu dar boa um noite. ajustezinho. Oi, Carol, que Tudo prazer. bom? Deixa eu só Prazer pôr é um meu. brilho a mais. Tava Claro. achando que estava um pouco escuro. Pronto, agora acho que tá melhor. Tudo bom, Que Mari? bom. Eu tô bem, Carol, à medida do possível, né? Diante do caos, Hum, mas tô bem sim. E você? Como é que você tá? também, igual, altos e baixos, né? Mas no geral bem, graças a Deus. Que Muito bom. feliz de falar com você, muito feliz de você ter aceitado esse convite mais uma vez. Com certeza, é um super prazer sempre. Eu adoro o projeto, eu acho super inspirador seu projeto, né? Seu e da sua mãe, acho muito inspirador e é sempre um prazer. Eu acredito muito na democratização do conhecimento e acho que a live é um jeito ótimo que a gente encontrou no meio desse caos de se apoiar e de trocar e de Verdade, democratizar a informação. verdade. Vou até contar um pouquinho, né? Fazer a introdução aí de contar para o pessoal como a gente se conheceu, né? Sempre faço um resumo aí. Quem tá aqui já conhece o projeto, né? Mas sempre aparece alguém novo, então é bom fazer um resuminho aí. Sim. Do projeto Criativamente, que ele surgiu para quebrar o tabu sobre a depressão, né, de maneira leve. Então, tudo surgiu quando eu descobri que a minha mãe estava em depressão, aqui em casa, e foi, assim, bem louco, porque a gente não sabia, não tinha informação nenhuma sobre o que era depressão, né? A gente era um dos, lá, quantos milhares de casas aí, de lares que não tem a informação da doença, né, da gravidade do problema, enfim. Eu era uma das pessoas ignorantes mesmo de, tipo, achar que era frescura, ou sei lá, de não entender mesmo. Ignorância no sentido puro Sim. da palavra, né, falta do conhecimento. E aí isso tudo prejudicou muito a gente, assim, até, né, entender, se situar, o que estava acontecendo aqui em casa, me obrigou, né, eu fui obrigada a buscar informação, a estudar. Aí com isso eu descobri várias pessoas ao meu redor que eu nem fazia ideia e que também já tinham passado por depressão ou estavam. E aí comecei a ver, falei, poxa, então é uma doença, é grave, tá? Assim, ao nosso redor a gente não sabe e as pessoas não falam sobre o assunto. Então, tipo, para mim foi uma descoberta, assim, deu um nó na minha cabeça, mas ao mesmo tempo que eu descobri alguns caminhos de cura, eu comecei a ver e falar, pô, essa informação é exatamente isso que você falou. Mais pessoas têm que saber. Não, se eu descobri e aprendi a lidar, eu tenho que compartilhar isso com mais gente, né? E aí foi quando eu identifiquei aqui que a arte era um caminho de cura, né? Minha mãe sempre foi artesã, fazia bijuterias, até por um período ela trabalhou só com isso, né? Foi um momento até que ela era mais feliz, assim, realizada profissionalmente. E aí um dia em casa, ela estava num estado bem grave, assim, de não sair de casa, de não levantar da cama, sabe? E aí um dia a gente falando em casa sobre isso, sobre as bijus e tal, o olho dela brilhou e eu falei, opa, tem alguma coisa aí, né? Acho que faz bem para ela. Comecei a incentivá-la de voltar a trabalhar com isso, até que finalmente ela saiu de casa para ir fazer uma feira, foi já, né, uma super evolução. E aí, só Sim. que aí tiveram os outros desafios, né, de que para você participar de uma feira de artes hoje, para o artesão pagar a taxa é desafiador, né, tem uma taxa alta, enfim, a conta não fechava para ela. E aí um dia em casa ela falando assim, pensando, sabe, em voz alta, tipo, ah, seria um sonho se a gente fizesse a nossa, né? Você conhece tanta gente, faz evento para as empresas e tal. E aí eu também, nos meus conflitos eu estava feliz onde eu estava praticamente assim, na empresa, tinha alguns conflitos internos assim, de questão de RH e tudo mais, mas estava feliz, porém não estava ganhando bem, tinha reduzido bastante meu salário, porque eu tinha mudado de segmento, enfim. E aí aquele conflito de puta, vou ter que procurar emprego para bancar as contas em casa, não via um propósito nisso, porque, tipo, vazio, sabe, só busca pelo dinheiro, eu queria algo que me preenchesse de verdade.
E aí foi quando, numa das minhas meditações também, aprendi, né? Aprendi a meditar, a cuidar um pouco da minha própria saúde mental. E aí me vieram esses insights, pô, por que que eu não, então vou pegar e vou fazer essa feira? Pensei, me vieram todos os insights, falando, poxa, eu conheço tanta gente, sei fazer grandes eventos, e aí eu encontrei esse caminho de unir, né, o útil ao agradável, unir tudo isso, falar, vamos quebrar o tabu da depressão, vamos falar de maneira leve, mostrar que a arte é um caminho de cura, e aí com esse propósito eu vou nos locais, peço parceria, né, por conta dessa causa, assim a gente consegue reduzir a taxa para o artesão, e a gente cria esse evento, e assim foi. Foi no susto, Hum. no risco, assim, fiz a primeira edição lá no Feirinha Bar, depois a segunda lá na Moca, que aí foi quando eu conheci a Mari. Em todas as nossas feiras, a gente também, eu conheci um grupo super legal, o Vitor e a Marina, que são do Sampa Talks. São maravilhosos. São lindos, incríveis. Eles também criaram um projeto incrível, quem quiser conhecer depois, Sampa Talks. Eles promovem rodas de conversa, também gratuito, aberto, sempre também para disseminar informação, mostrar que através da fala, né, e do ouvir a gente também se cura. E aí, em Sim. todas as feiras, eles participam com a gente. E aí, na nossa segunda edição, segunda e terceira, a Mari foi uma das convidadas, porque eles sempre levam pessoas, né, que têm propriedade do assunto para poder falar. E a Mari já participou com a gente nessas duas edições, que foi muito especial, né, Mari? Foi incrível. Eu gostei muito. Eu também adoro Sampa Talks. Acho que a iniciativa, porque é justamente o que a gente faz, né? Terapia é essa troca, né? De falar e de escutar. E claro que é um lugar de escuta qualificada, né? Tem o profissional, mas eu gosto muito do estilo roda de conversa. Eu acho extremamente terapêutico. E não precisa, é legal, e eu sei que eles sempre gostam que tenha um psicólogo, mas a troca, ela favorece, né, esse espaço, né, para curar mesmo. Então, eu acho que mesmo sem um psicólogo, isso é favorecido quando as pessoas estão ali abertas a falarem sobre os sentimentos, algo que muitas vezes a gente tem que esconder, né, Carol? Você falou da questão de que você não tinha conhecimento quando soube que somente tinha depressão, né? E eu sempre falo isso com os meus pacientes, que eu sou psicóloga clínica, eu sempre falo isso com os meus pacientes, que às vezes se a gente descobre que tem diabetes, pressão alta, a gente, né, troca alimentação, vai no médico, faz exame, se cuida. Mas questões de saúde mental, né, ninguém nunca pensa assim, nossa, será que vale a pena ir num psicólogo? Como será uma consulta com um psicólogo? Né? Eu me sinto bem, sinto que minha vida tá bem, mas é isso. Ou se alguma coisa acontece, uma mudança de humor, se eu percebo que eu tô mais chateado, que eu não tô conseguindo superar alguma coisa, as pessoas têm uma dinâmica diferente para lidar, né, com as questões de saúde mental. E isso, né, esse tabu da gente falar sobre a saúde mental, essa é uma das bandeiras da minha vida, né? Falar sobre saúde mental, fazer com que a saúde mental seja um item obrigatório, como os check-ups que a gente faz todo ano, ou quase todo ano, né? Que a gente se preocupe com a saúde mental, ainda mais depois de viver o que a gente está vivendo. Né, uma crise sem precedentes, assim, né, que a gente nunca viveu dessa forma, com essa intensidade, principalmente por conta das redes sociais, da internet, dessa conexão, né? Então você consegue saber quantas pessoas morreram na Itália, na China, nos Estados Unidos. Então, assim, a gente já teve outras epidemias, né? Até que mataram muito mais do que é previsto para o coronavírus, né? Embora a gente não sabe, né, até quando tudo isso vai, enquanto não tiver vacina e tratamento, mas de qualquer forma, a gente não a forma como nós estamos sendo afetados, né? Eu gosto de falar isso, que parece muito forte, e acho que é mesmo, mas eu acho importante. O mundo que a gente conhecia, ele não existe mais, né, Carol? Então, aquele mundo onde eu saía tomar café, né, ali no barzinho do seu Zé, da esquina, e encontrar os amigos, e sentar e ficar lá conversando horas, esse mundo, ele não existe mais. Não estou dizendo que a gente não vai se reinventar, né, essa coisa que as pessoas estão chamando do novo normal, né? A gente vai se reinventar, coisas serão reinventadas, e é isso, assim, podemos abrir o comércio, podemos abrir shopping, mas o medo, a angústia, a incerteza, isso está cerceando as pessoas, né? E Sim, que bom, porque a gente está no meio de pandemia, né? E o sim. Brasil, né, enfim,
tá com um número muito alto. Então, eu acho que a saúde mental, mais do que nunca, o que a gente está fazendo aqui é muito importante, Carol. E aí, eu Sim. queria te É, agradecer pela oportunidade. imagina, eu que agradeço de você estar aqui com a gente. Até foi, quando eu criei o projeto, né, a gente fez um ano agora em abril, foi bem desafiador, assim, de eu ter apoio, das pessoas entenderem. Chegaram até a brincar, amigos próximos, assim, falar, meu, cuidado, que senão vai virar a feira dos depressivos, vai pegar mal, não sei o quê. Enfim, vários tabus mesmo da gente quebrando, mas é isso. Eu falei, não, se é um problema tão comum no nosso dia a dia, a gente tem que perder a vergonha, quebrar as barreiras e falar. E tem dado certo, né? E eu acho que é sempre assim, ou a gente aprende pelo amor ou pela dor, né? Infelizmente, acho que tudo isso que está acontecendo agora está fazendo a gente refletir ainda mais. E com certeza o assunto de saúde mental está crescendo muito. Eu nunca vi antes, né? Tantas pessoas falando disso Sim, agora. Então, sim. acho que, né, de alguma maneira veio à tona aí e fazer a gente parar mesmo para prestar atenção, porque a gente não aprende disso nas escolas, nem na nossa casa, né, na Uhum. nossa família. Então, por isso que é mesmo a falta da informação, de, tipo, tratar como normal, como você falou. Se você está com dor de dente, vai no dentista, tá tudo bem. Se está com problema na sua cabeça, vai no psicólogo, vai numa terapia, tá tudo bem, é normal. Sim, Então, tem que perder essa vergonha, esse medo e ter essa informação para a gente poder, né, te ajudar aí. sim. Não, com certeza, Carol. E isso que você, assim, antes da pandemia, o Brasil já era o primeiro país em depressão do mundo e o quinto em ansiedade, sendo que ele é o primeiro da América Latina e o segundo de todas as Américas, que ele só perde para os Estados Unidos, né? Então, a gente está dizendo que antes de tudo isso, né, nós já tínhamos ansiedade e depressão como, assim, milhões de brasileiros diagnosticados. Né? Isso a gente está falando de quem foi diagnosticado. Né? E tem uma série de pessoas. É verdade, Carol. Ela falou para você levantar um pouquinho. Isso aí. Então, tem uma série de pessoas que não foram diagnosticadas justamente por isso, né? Elas vão tentando levar a vida, né? Sofrendo demais e muito sozinhas. Né? E aí a gente tem um número bem assustador, que é a terceira causa externa de morte no Brasil é suicídio, né? E crescendo, que é uma pandemia, né? Eu aprendi com uma amiga antropóloga que a gente não pode comparar coisas que não são causadas por vírus e bactérias com pandemia, né? Ela falou, não pode comparar que é errado. Mas eu tenho que comparar, eu vou pedir licença para ela, porque é isso, os pesquisadores ficam bravos quando a gente faz algumas comparações. Mas, assim, tem que comparar porque é absurdo o número crescente de pessoas, né, se suicidando. E é Uhum. justamente isso, se a gente não encontra caminhos para falar, para quebrar esse tabu e essas barreiras, Carol, a gente não avança nessa discussão que ela é fundamental. E como você falou, a crise, ela está trazendo uma discussão, as pessoas estão falando sobre isso e sobre outras coisas que eu trouxe aqui para falar, que são imprescindíveis para o país e que tem tudo a ver com a saúde mental. Né? Porque desigualdade é uma coisa que traz comprometimentos à saúde mental. Tem uma matéria do El País, que é Altamira, que é uma cidade muito violenta no Pará, é uma das cidades mais violentas do Brasil, inclusive, no Pará. Ela não tinha tido ainda nenhum caso de coronavírus, mas estava com uma corrente absurda de números de suicídios de crianças e de jovens muito pobres. E por Caraca. conta justamente por conta da vulnerabilidade social. E aí ela ia fazendo, né, a repórter que escreveu a matéria, a jornalista que escreveu a matéria, desculpa, ela ia fazendo esse contraponto, né, de como a pobreza também mata de várias formas, é a mesma coisa o racismo, a gente está vivendo várias questões no país, é a mesma coisa o machismo, a gente está com números absurdos, né, que é uma das minhas outras... Eu sou cheia das bandeiras, viu, Carol? Eu gosto, mas é isso é Eu sou importante. cheia das bandeiras, então depois eu até vou falar um pouco mais sobre isso. Mas da questão da violência contra as mulheres, que os números são assustadores, né? Então, a gente tem aí algumas epidemias junto com essa pandemia, porque é isso, a crise ela vem e escancara desigualdades, ela tira essas máscaras que a gente vive, e que bom,
não pela pandemia, pelo sofrimento das pessoas, obviamente, não pelo luto, pela morte, né, pelas pessoas perdendo as coisas. Isso é horrível. Mas tem, por um outro lado, isso de arrancar essas máscaras para que a gente possa Movimento, reconstruir um Brasil melhor, um mundo melhor, né? sim. É exatamente isso, de você aprender pelo amor ou pela dor, né? Infelizmente é esse segundo caminho. Mas eu vejo, né, com esse tempo aí de projeto, que as pessoas se engajam sempre quando tem algum tipo de conexão mesmo. Então, o próprio assunto de suicídio, que para mim, meu, tempos atrás, era um negócio muito surreal. Eu não entendia, não passava na minha cabeça. E hoje eu conheço pessoas, tenho conhecidos ao meu redor, que já passaram muito perto disso. E, né, Sim. e tem gente ainda que fala, acha que isso é absurdo, que achou que, né, não tem noção. Mas, gente, isso é normal. As pessoas só não falam disso. E a gravidade de não falar é alta, Ah, sim, né? sim. Eu acho que esse tabu em relação ao suicídio, e eu lembro que eu recebi até uma mensagem uns tempos atrás, a pessoa dizendo, ai, mas não é perigoso a gente falar de suicídio dentro de uma pandemia? Eu falei, a gente não está falando e incentivando as pessoas a se matarem, a gente está falando sobre as pessoas se cuidarem, né? Porque de verdade, Carol, o suicídio, ele é uma dentre tantas escolhas que a pessoa tem quando ela está num sofrimento absurdo. Mas é muito triste a gente pensar que, às vezes, tem outras opções e que no momento de desespero ou de solidão, a pessoa ela não tem acesso a essas outras. Que uma delas é justamente esse cuidado contínuo com a saúde mental. Porque como a gente não fala disso, né, então, às vezes, eu chego a cogitar o suicídio porque eu estou num sofrimento tão grande, e eu acho que não tem saída, né? E tem. Então, o que a gente precisa, na verdade, tem várias formas de falar de suicídio, né? A palavra suicídio é um grande tabu, mas a gente pode falar, pensar em prevenção à vida, e a gente fala de tantas coisas, de valorização da vida, de cuidado com a saúde mental. Então, existem inúmeras formas, né? Porque as pessoas são duas coisas, assim, suicídio, morte também, né? Um tabu. Então, As agora palavras, né? muita gente morrendo, né, infelizmente, por conta da pandemia. Então, essas palavras que são tabus, elas começam a virar isso, né? Como eu falei, tiram-se as máscaras, né, Carol? Tiram-se as máscaras. Então, acho que é um momento importante que a gente vive. É duro, é triste, mas é um momento importante para a gente se repensar, mesmo de forma coletiva e de forma individual. Sim. E o que eu percebo bastante é isso, assim, as pessoas sofrendo no silêncio, né? Ou com vergonha, ou por achar que, não, imagina, não vou falar disso porque o que eu tô sentindo não pode ser isso, eu não sou louco. Tipo, é isso, fica sofrendo calado e uma hora a bomba estoura. Então, trazer esse acolhimento, eu faço muito isso e eu gosto nos papos, né, da feira, do projeto, todo esse movimento, o que eu recebi já várias mensagens de várias pessoas diferentes, pessoas que trabalharam comigo, pessoas um pouco mais distantes, assim, e eu fico muito feliz de um pouquinho que eu faça a diferença na vida de alguém, puta, é um propósito muito grande. Então, já recebi mensagem de pessoas falando isso, sabe? Tipo, meu, eu nunca falei disso antes, e aí depois que eu descobri o projeto, que eu comecei a ver, eu passei a olhar para isso, a dar atenção, e agora eu tô me cuidando, tá? A gente tem expositora até, artesão, uma história muito linda da nossa terceira edição, no final da feira, uma das expositoras veio até eu e minha mãe, e agradeceu e começou a falar pra gente, falou, olha, quero agradecer porque eu tenho a depressão, eu nunca falei disso antes, eu não tinha coragem de enfrentar isso, minha mãe tem, minha tia tem, ela sempre se Olha tratando com só. remédios, mas eu achava que não era possível que eu tinha também. E agora eu tô encarando isso, tô me tratando e tô aqui, tô trabalhando. Eu não acreditava antes nem em mim, nem no meu trabalho. E ela tava lá com as coisas dela. Nossa, meu olho encheu de lágrimas, assim, porque é isso. Eu falei, porra, eu consegui. Se eu conseguir ajudar minha mãe, e tô conseguindo ajudar mais um, aos pouquinhos a gente vai expandindo isso, né? Sim, vai transformando o mundo. E assim, a arte, né, Carol? A gente tem dentro da psico, a gente tem arte terapia, né? E a arte terapia é um ramo muito legal, né? Que você trabalha com a arte, normalmente ligada à terapia ocupacional, terapeutas ocupacionais, eles fazem isso, mas tem psicólogos que trabalham também com arte terapia, né? Então, que é isso, né? Você usar a arte como cura, né? Como uma possibilidade
Porque a cura para a psicologia, que até acho que é importante falar isso, a cura para a psicologia, ela não é como para a medicina, por exemplo, que você tem um problema, você tem um vírus, uma bactéria, uma coisa, você toma um remédio e você elimina. No caso dessas doenças que a gente tem, né, desses sofrimentos psíquicos, desses sofrimentos emocionais, eles deixam marcas e são marcas importantes para a nossa história que a gente, na terapia, o que a gente faz é juntar tudo isso, né, para a gente aprender a lidar com os nossos sentimentos. A cura na psicologia, ela tem a ver justamente com esse olhar de você se debruçar e ficar ali como o queijo que fica curando. É isso. É o que você fica ali olhando para aqueles sentimentos num processo que não tem exatamente um tempo, né? Mas que é importante para que você se reconheça, reconheça as suas dores e agregue tudo isso como parte da sua história, né? É duro quando alguém diz, eu tinha vergonha sobre, né, de falar sobre a depressão, né? E por conta muito dessa imposição social mesmo. Mas assim, ela é parte de quem você é e tá tudo bem. Né? Tá tudo bem se você tem depressão, a gente pode olhar para isso juntos, né? Eu vejo que essa questão da arte terapia é muito legal. Eu tenho um exemplo bem bonito para dar. Eu trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade desde que eu tenho 17 anos, eu tenho 36. Então eu trabalho há muito tempo já, até antes de ser psicóloga, eu já fui educadora social, já trabalhei em um monte de lugares, né? E aí, quando eu era bem mais jovem, acho que tinha uns 20, eu trabalhava com pessoas em situação de rua, mais esquizofrênicas, assim. E eu lembro de uma história que a gente foi... Tinha uma pessoa, era uma senhorinha, assim. Uma senhora não, porque ela era jovem. Mas ela foi encontrada numa situação muito difícil, porque ela quase não falava, porque ela tinha alguns comprometimentos cognitivos mesmo. E então ela parecia uma criança, mas ela devia ter uns 45, 50 anos. Mas ela parecia uma criança, ela falava assim sílabas. E ela foi encontrada sozinha num barraco cheio de lixo, numa situação muito, muito, muito assim, de muita vulnerabilidade. E aí esse lugar ele acolhia as pessoas e tal. E aí e eu comecei a fazer um trabalho com ela, né? A gente tinha alguns psiquiatras que ajudavam a gente, tinha muita gente voluntária, né, que ajudava. E a gente começou a fazer um trabalho que eu falava, nossa, a gente precisa tentar resgatar um pouco desse vínculo dela com o outro, porque ela tinha uma dificuldade de vinculação, né? E o psiquiatra falava, não, mesmo com remédio, é difícil. Mas a gente dava o que a gente tinha, na época era muito jovem, tinha amor, dava amor, né? E aí eu lembro que a gente resolveu fazer um trabalho de arte terapia. Né? E aí a gente começou com um dia da beleza, porque tem uma questão de baixa estima, muitas vezes, as pessoas têm, e aí a gente deu uns espelhinhos e a gente fez um trabalho de maquiagem e trabalhando a imagem, você olhar no espelho, que era um trabalho com uma terapeuta ocupacional de arte terapia. Tinha outros de pintura, mas esse específico. E aí eu lembro que eu estava na minha sala fazendo um relatório, e ela entrou na minha sala e disse, eu tô linda. Né? E fazia um ano que a gente estava fazendo esse trabalho para ela falar, né? Alguém falou da Nice, desculpa interromper, mas eu tive... Não, mas amo a Nice, eu tava com isso, desde a hora que você falou de arte terapia, eu tô com isso pra te falar a Nice filme, é um foi ícone. incrível. E aí foi muito bonito, né? E todo mundo chorou, porque... E aí o psiquiatra falou, que às vezes as pessoas precisam de amor, e a gente dá remédio, mas às vezes as pessoas precisam de amor. Então, assim... Né, para quem está assistindo a gente, para quem ainda vai assistir, o remédio não é a única forma. Existem outras, tem gente que tem muito medo de tomar remédio, ficar viciado. O remédio ele ajuda, ele atenua sintomas, ele é importante quando é isso, ele é importante quando ele é necessário, né? Mas vá a um psicólogo, eu gosto de dizer para as pessoas, eu particularmente acho que é mais importante ir primeiro ao psicólogo. O psicólogo ele pode encaminhar para o psiquiatra, sem problema nenhum, mas é interessante discutir isso e nunca fazer uma coisa sozinho, né? O psicólogo com o psiquiatra e vice-versa, né? Porque não é só o medicamento. O exemplo aqui de casa, eu ia falar disso, a minha mãe, né? A gente foi descobrindo, né? Passou por vários psicólogos, aí a gente descobriu com os próprios talks que rolam nas feiras, foi abrindo a nossa mente, né? E a gente viu que era normal também você passar por vários psicólogos até você encontrar um que, né, se encaixe, se adeque, né?
E aí, depois também, eu nunca esqueço, foi na segunda-feira, na segunda edição da feira que você participou, junto com a Amanda Ramalho. Amanda Ramalho, que tem o Esquizofrenóia, super ajudou Sim, a ela é gente ótima. também. E eu lembro direitinho, ela falando sobre isso, sobre o remédio, que ela tomava, tipo, há muitos anos, né, o remédio. E aí, no final, minha mãe veio e falou, nossa, filha, a Amanda toma remédio há muitos anos, até hoje, né, e tipo assim, e tá tudo bem com ela, porque minha mãe tinha esse tabu de que o remédio desconstrói você, enfim. E aí, Sim, depois disso, a minha mãe foi no psiquiatra e introduziu o remédio. E aí, hoje tá tomando e tal, e tá se tratando, tá se sim, cuidando. Tem o complemento, né, da terapia, tem que ter. Então, a gente foi aprendendo. Isso é super sim. comum. Sim, eu acho imprescindível, mas é isso, assim, tem. Porque eu falo, não há problema nenhum em tomar um medicamento. Mas tem gente que não se sente confortável. Em alguns casos, ele é imprescindível, até porque senão a gente nem consegue alcançar a pessoa na terapia, porque às vezes todos os sintomas eles estão muito fortes, né? Então, se a pessoa está extremamente deprimida, ela não vai conseguir fazer o movimento que a terapia exige. Fazer terapia não é fácil, né? As pessoas brincam, né? Ah, eu tava no Uber, foi quase uma terapia, eu bati um papo. Mas a terapia, ela não é isso, né? Ela é um espaço de escuta muito qualificada e que nós somos exigidos, né? Nós somos exigidos a olhar pra gente, a olhar para sentimentos, a olhar para dores, a assumir responsabilidades, a fazer escolhas por nós. Então, assim, é um processo intenso. Se eu estiver muito, muito deprimido, a importância do medicamento entra aí, porque aí com esses sintomas um pouco mais aliviados, né, você consegue também fazer esse processo. Né? Mas é isso, não é o único caminho, né? A arte é um excelente caminho, por isso eu acho o projeto, já te falei várias vezes. Sempre quando eu encontro você, eu falo, ele é muito inspirador. Eu acredito muito nos caminhos alternativos, terapias alternativas, né? Porque assim, a gente não precisa estabelecer um padrão, né? Aqui a gente está falando de quebra deles, né? Então a gente Uhum. pode quebrar os padrões, né? E buscar o que te faz se sentir confortável. Né? Eu trouxe até algumas outras dicas que eu acho que são importantes, Carol. Principalmente para esse momento, é mesmo, Paula está falando que é um projeto lindo e é Uhum. mesmo, um projeto inspirador. Né? Para esse momento, eu acho que a gente tem que tentar, né, se precisar de ajuda, terapia e, se for o caso, psiquiatra, mas também exercício é uma coisa imprescindível que muitas vezes as pessoas não fazem o link. Porque o que acontece? O exercício, ele é visto, Carol, muitas vezes com essa coisa ligada ao emagrecimento, à imagem. Então, é como se fosse algo estético ou a saúde física, E tipo, né? Ah, obrigatório também, né, para ficar encaixar no isso. padrão. Exatamente, exatamente. O que às vezes, muitas vezes, mais adoece a gente do que ajuda, né? Só que quando a gente faz exercício, a gente gera alguns hormônios de bem-estar que são imprescindíveis para a saúde mental, né? E muitas vezes as pessoas não fazem esse link, e é essa informação que às vezes a gente precisa para sair do sedentarismo, né? Eu tenho essa bandeira, já fiz live com personal, né? E aí com nutricionista também, que é o segundo ponto, que é a alimentação, porque é muito importante nesse momento que a gente está tendo um aumento. Eu fiz essa live com essa nutricionista, ela é uma pesquisadora, ela pesquisa alguns alimentos e suplementos para empresas, ela é consultora em empresas, né, que desenvolvem suplementos. E ela disse que já tinha visto, do começo da pandemia para agora, um aumento significativo no consumo de alguns alimentos ultraprocessados, álcool também, e que são o processamento desses alimentos, né, dentro do corpo, ele causa uma série de prejuízos. Vou chegar na yoga, mas ela antecipa. A Leda Martins antecipa tudo que eu vou falar. Ô, Você Leda, sabe você quem é, pegou né? meu script. É a Você dona antecipa Helena tudo aí. que eu vou falar. Então, mas realmente, yoga é maravilhoso. Vou chegar nela. Mas é isso, assim. E aí a pesquisadora ela falou de alguns alimentos. A banana é um que eu lembro bem. Quem quiser pode assistir a live, está disponível no meu Insta. Eu coloquei todas lá. Tem da personal também dando dicas de exercícios Legal. mais moderados que ajudam nesse momento de crise, porque já saíram algumas pesquisas também dizendo que para esse momento onde a gente tem muito hormônio que causa ansiedade, por causa das angústias e tudo mais, exercícios moderados são mais importantes do que aqueles que aceleram, né? Então, É. exercícios um pouco mais moderados e alimentação também. Então, a gente tem que juntar essas duas coisas para contribuir para a gente nesse momento de crise.
E aí, dona Helena, yoga. Yoga é uma coisa assim que eu tô recomendando para todos os meus pacientes. Eu tô atendendo bastante nesse período. Minha agenda aumentou assim consideravelmente, Tá né? fazendo todas as Por quê? consultas online, né? Claro. Sim, sim, online. Eu quero segurar o online pelo tempo que eu puder, né? Porque é uma Certo. questão de segurança, né? Mas é que com essa movimentação, né, de comércio abrindo e tudo mais, eu tenho que ver até quando eu consigo. Mas eu gostaria de esperar passar pelo menos o inverno. Eu acho que Certo. o inverno, o risco vai ser muito grande. Quando vou começar a primavera, né? Aí eu acho que a coisa vai começar a melhorar um pouco. As coisas, os números estão muito altos no Brasil, né? Uhum. Então, a yoga também é uma coisa imprescindível, né? Porque a yoga ela trabalha com respiração completa, que a gente fala, né? E é muito importante, né? Principalmente quando a gente está muito ansioso, muito nervoso, a gente oxigenar o cérebro é uma coisa que ajuda bastante. E essa respiração completa, em 4 tempos, ela faz isso. Né? E não é fácil ter essa percepção corporal, esse domínio da respiração. Então, a yoga ajuda a trabalhar, nem todo mundo se adapta. Eu acho que tem que ter um pouco de paciência, mas tem vários profissionais aí disponibilizando, né? Até de graça, tem algumas páginas. Eu conheço uma que chama Yoga para Todos no Instagram, ela é ótima, Bom. né? E aí pode seguir, e ela pede umas ajudas, mas que são espontâneas para ajudá-la a manter, né, o lugar que está fechado e tal. Então você pode participar, mas é tudo espontâneo, não tem um valor, né? Legal. Bem legal, que é justamente para tornar a yoga acessível. É... Bom, além disso, eu acho que também. Oi, pode falar. Desculpa. É, que tudo isso que você Imagina! tá falando, eu passei na pele, assim, essa quarentena, porque eu sou uma pessoa super ativa, né, de atividade física, né, no meu dia a dia, o meu normal é treinar todos os dias de manhã antes de trabalhar. E aí, no caminho para o Uhum, trabalho, eu pratico uma meditação super rapidinha, tá? Um esquema que eu achei ótimo para mim. E aí, quando sim. entrou na quarentena, nos primeiros dias eu até estava fazendo exercício em casa e tal. Depois eu entrei naqueles altos e baixos, né? Entrei num baixo, assim, que eu falei, Bodio. meu, bodiei, não tinha vontade nenhuma de treinar, eu tava sem ânimo de acordar cedo sozinha na sala, treinar, assim, puxei um saco. Tava acordando mais tarde, tipo assim, no limite pra eu ir pro home office, pra eu trabalhar. Tava Uhum, comendo tudo que é besteira, tipo, muito pão, doce todo dia. E assim, tudo bem, eu me permiti viver aquele momento. Porque eu sim, pensei assim, é uma fase, tipo, vai passar. Depois, daqui a pouco eu retomo, emagreço, tá tudo bem. Fui engordando, 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 mas beleza, não é nem o problema é esse. O problema é que eu tava me sentindo desgastada, assim, tipo, cansada fisicamente e mentalmente. Porque o nosso ambiente de casa, ele é o nosso escritório, ele é tudo, né? E sim. assim, não reclamando, graças a Deus que eu trabalho, mas eu Claro, claro. tava dormindo, tipo, sonhando com o trabalho, eu acordava pensando no trabalho, ia tomar banho, eu tava pensando no trabalho, assim, e aquilo tava cansativo demais. Aí, agora, acho que faz uma semana e meia, 2, agora vai fazer, que eu decidi, eu falei, meu, eu vou botar um reloginho, vou tentar voltar ao hábito que eu tinha antes da pandemia, que é acordar 6 da manhã, tipo, eu trabalho só às 9 no home office, sabe? Mas eu tenho o meu Uhum, processo, eu gosto de fazer as coisas devagar, tomar o meu banho e tal. Então, falei, eu vou botar 6 da manhã, simulando como se fosse, tipo, pra eu ir pra academia, vou treinar, e aí fiz, e consegui, tipo, treino, faço treino pela live do Norton, que é de graça, que né? legal. Uhum, Aí tomo meu banho tranquila e faço a minha meditação de 20 minutos todo dia. Essa rotina, esse esqueminha de treinar banho e meditação, meu, é maravilhoso. Mudou, tá. assim, o meu astral, tipo, 100%. Agora eu tô Sim, rendendo mais, eu tô mais atenta, dá uma esparecida, sabe? Então, assim, é total, é não só o corpo, né, mas é essa junção toda, assim, desse sim, cuidado. sim. Ai, minha mãe tá falando, É, mudei a alimentação também, tá? Cortei o carboidrato, os doces, assim, as besteiras sim. todas, tô me sentindo muito melhor. Sim, eu acho que essa é a nossa medida, né? Tem alguém perguntando, aí acho que a gente justamente o que a gente está falando, né? E eu dei as dicas, você também já contou da sua experiência, né? Perguntando que por conta desse home office, né? Como a gente pode se reenergizar? É isso, né? Não é que a gente não pode, que senão parece que a gente está dizendo, ai, não come nada, fica fazendo exercício, né? Não tem a ver com esse lugar de produtividade, não é isso, assim, né? É pra se Tem sentir muito bem, mais né? a ver. Tem muito mais a ver, e esse é o limite, é quando você sente
que você precisa de um cuidado consigo, que você tá bodeada, como você falou, que você tá muito ansiosa, né, ansioso, que você tá muito nervoso, com muita angústia, porque assim, a pandemia, ela traz esse sentimento que é coletivo de angústia, porque é um momento de muitas incertezas. Só que, na verdade, a gente esquece que a vida é assim, né? Que ninguém sabia se ia acordar no dia seguinte, se as pessoas que você ama iam acordar no dia seguinte, né? Ninguém sabia antes da pandemia se ia ter emprego no dia seguinte, porque você podia chegar lá e ser demitido, né? Ninguém sabia como as coisas aconteceriam. A gente tem uma falsa sensação de controle. Quando chegou a pandemia, que aí escalonou tudo, né? Esse sentimento de incerteza, ele escalona também. Mas a gente precisa lembrar que a vida, ela é de incertezas. A gente não tem o controle. A partir das coisas que acontecem com a gente, aí nós temos decisões a tomar. Mas controle da vida a gente nunca teve, né? Então acho que é importante a gente relembrar isso, né? E que aos poucos a gente vai entendendo como é que vamos funcionando nesse mundo, né? E tem situações, né, de desemprego, né? Situações muito difíceis mesmo, mas às vezes a pessoa não tá nesse lugar, mas os sentimentos dela é como se ela estivesse nesse cenário, no pior cenário possível, né? E às vezes a gente não tá, então a gente, né, como você falou, a gente precisa encontrar esse termômetro, né? Então eu tava comendo, porque eu também tava tentando dar conta, né? Que você falou, tava comendo carboidrato, comendo doce, tava tentando dar conta. Depois eu comecei a ver que eu tava me sentindo mal, esse é o termômetro. Né? Nesse momento, aí eu mudo e tá tudo bem mesmo, né? Não é que a gente tem que se cobrar, né, de ter uma alimentação perfeita, de fazer tudo certinho, né, mas é entender que isso é importante, que às vezes é isso que tá me fazendo mal e eu não tô percebendo, né, ou não tenho conhecimento mesmo, né, porque muita gente nessa live com a nutricionista que eu fiz falava, nossa, mas eu não sabia, e ela deu vários alimentos lá, coisas acessíveis, porque também tem um tabu de que comer bem é caro, não comer bem é muito caro, tudo é muito caro, né? Não, como se para comer bem eu tivesse que ir para Vila Madalena ou Pinheiros. Né? Não, gente, dá para comer bem com uma coisa que você compra na feira, né? Verdade. Tá tudo bem, não precisa, né? Nada. Exatamente. Então, eu acho que a informação ela é importante porque às vezes a gente não faz essa relação, né, de alimentação, exercício, saúde mental, né? E como a gente já falou aqui, algumas formas alternativas de cuidado, como a arte-terapia, né? Entre outras maneiras da gente poder se cuidar, né? E meditação também, yoga também. É que nem todo mundo se adapta, né? Mas tem bastante yoga para iniciantes, né? Então acho que se você procurar algumas coisas para iniciantes, mesmo exercício para quem está sedentário, né? Coisas para iniciantes, e tem muita coisa de graça aí nesse período, as pessoas estão solidárias, né? Estão disponibilizando. Então é um momento que tem esse outro lado também, né, Carol? Sim, muito importante. E da parte de atendimento, às vezes a gente também tenta postar algumas facilidades, né? Além de ter psicólogos aí fazendo consultas online também, mas às vezes o pessoal acha que é caro e tal. Eu descobri uma plataforma, uma startup que chama Vitude, atendimento tem online e tem presencial também, mas óbvio que agora estão focando no online, né? E aí agora tá bem mais acessível, parece que a partir de R$ 50 você consegue consulta. Quer saber se você também tem algumas dicas, Mari, para passar? Eu tenho, até anotei aqui algumas plataformas que eu conheço. No Instagram tem o @girassol psicoterapia. Eu acho que é importante a gente dar só uma contextualizada nisso, porque como as pessoas estão atendendo desde março, quando começou, às vezes está com fila, às vezes o projeto. Então aí você precisa entrar em contato para ver se ainda tem vaga no projeto, porque é isso, a demanda ela é grande, né? Eu vi até esses dias uma das plataformas requisitando mais profissionais para atendimento voluntário, mas às vezes não tem no voluntário, mas às vezes você consegue negociar atendimento social, então acho que vale a pena o contato. Tem o @donaterapia com 2 N's. Esse aqui é meio dificinho, mas vamos lá. Senão depois qualquer coisa podem me chamar no DM que eu passo. Eu acho que no final também eu pego com você e deixo no comentário da live, vai ficar salva, né? Pronto, mais fácil. Aí eu te passo, mais fácil, né? Porque a gente fica falando que aí a pessoa fica desesperada, mas ainda pode contar, a gente deixa só gravado depois.
Aí tem mais uma que é a Rede Acesso Psi e a Liga Nacional de Atendimento Psicológico Online. Esses dois eu nem encontrei no Insta, mas eu recebi de colegas pelo WhatsApp, né, que tem nomes e telefones e tudo mais. Aí eu estava tentando só colocar de um jeito para até pôr em destaque, porque muita gente me pergunta se eu conheço alguém para atendimento gratuito. Esses dois, mas esses que são do Instagram eu te passo, né? Esses daqui que são no WhatsApp, aí a gente tem que pensar como fazer para disponibilizar, porque eles estão como um texto que tem link para a pessoa acessar, responder questionário e tal. É uma coisa de WhatsApp. Aí a gente tem que pensar um pouco como fazer. Mas tem essas dicas e eu acho que fica uma dica grande também, que é sempre a gente tentar negociar com o psicólogo, que às vezes a pessoa quer ser atendida por aquele profissional que ela viu em tal lugar, né? Porque ela se identificou. Então você vê quando você pode pagar, conversa com um profissional, as pessoas estão se solidarizando nesse momento, né? Então, às vezes, é tentar ver que às vezes. Aí a pessoa fala, mas eu tenho medo porque tem um preço, né? Eu não quero desmerecer o profissional. O profissional, ele sabe também como colocar o que é limite para ele, o que dá, o que não dá. Né? Eu acho que tá tudo bem as pessoas perguntarem se é possível negociar. Tem profissionais que negociam, outros não. Né? E cada um sabe do seu trabalho e do valor dele. Então, acho que essa dica também, que às vezes as pessoas ficam um pouco constrangidas, Carol, de tentar negociar. Eu, como sou uma pessoa de marketing, né, eu negocio tudo nessa vida. E aí, a consulta da psicóloga da minha mãe, a gente também negociou. Porque acho que é um ponto importante da gente falar, essa questão, né, que eu comentei até que eu ia dizer, um pouco de desigualdades. Eu gosto quando eu falo de saúde mental, cara, eu gosto de pontuar por isso, assim, por isso e por política. Eu sou, outra das minhas bandeiras. Eu e minhas bandeiras, gente. Eu tenho 300. Brincadeira, eu tenho 3 bandeiras, viu, gente? São 3 só, na verdade. Né? Mas, enfim, essa questão da desigualdade, porque a terapia, ela em geral é caro, né? Ela não é um serviço super acessível. Mas a gente tem uma série de profissionais, mesmo fora da pandemia, que atendem por valor social. Então, como eu disse, as pessoas procurarem os profissionais que atendem por valor social, porque tem pessoas que fazem questão mesmo, tem como bandeira aí, tornar o atendimento acessível para todo mundo. Até porque é isso, a gente está num país extremamente desigual, alguém falou isso, eu adorei o comentário, é verdade, o Brasil é um país extremamente desigual, e a gente está vendo aí os últimos acontecimentos, a gente tem um número bem alto de suicídio entre jovens negros, principalmente, Carol, se eu não me engano, eu não estou com um número aqui, o dado aqui, se eu não me engano, é uma coisa em torno de 40% a mais do que em jovens brancos, idade de 11 a 29 anos, por conta de questões raciais, de terem sofrido racismo, o impacto do racismo, né? Eu gosto sempre de falar, sou uma pessoa que sou ativista por questões raciais e de gênero, né, intercaladas com a saúde mental. Então, para mim, eu gosto sempre de trazer esse conhecimento que não é uma corrida de sofrimento, né? Às vezes, quando a gente vai falar, a gente viu esses protestos, né? Então ficava, vidas negras importam, aí vinha alguém, todas as vidas importam, né? E aí eu gosto de dar eu aprendi essa explicação há pouco tempo, eu explicava isso de uma outra forma, mas aí me deram um exemplo que eu falei, gente, esse exemplo a gente precisa divulgar. Foi uma prima minha maravilhosa, que é influenciadora digital também, e aí ela falou assim, imagina que a gente está num ônibus e esse ônibus bate. E aí tem lá 30 pessoas no ônibus e uma pessoa fica gravemente ferida dentro do ônibus e as outras não se machucam. Aí o motorista pergunta se tem algum médico. E aí levanta uma pessoa e diz que é médico. O médico, ele vai da pessoa que está gravemente ferida ou ele vai passar de banco em banco das pessoas que estão bem conversando? Não, ele vai na pessoa gravemente ferida. Isso é o que significa vidas negras importam. Todas as vidas importam e importam mesmo. Ninguém está disputando lugar de sofrimento. Ai, sofre mais, sofre menos. Não se trata disso. Mas, dentre todas as vidas que importam, nós temos que olhar quem, na estatística, nos dados que a gente tem de violência, de desemprego, de violência contra a mulher, de salário, estão numa margem. Né? E essa é a população negra. Né? As mulheres negras, elas ganham cerca de 80% a menos do que homens brancos para fazerem a mesma função. E é surreal.
né? Então, é isso que a gente está falando. A gente não está dizendo que vidas negras importam mais do que vidas brancas. A gente está dizendo que, nesse momento, quem está sangrando, como no exemplo do ônibus, são as vidas negras. Né? E aí, Maravilhoso por esse isso exemplo. que a gente precisa. Eu acho que esse exemplo ele é muito explicativo, né? E é importante, alguém falou aqui do óbvio, né? Mas eu tenho uma frase, né, que o que é óbvio precisa ser dito, porque se não precisasse, não existiria racismo, não existiria machismo, não existiria desigualdade, né? Com certeza, né, a escravização deixou muitas marcas. Mas às vezes, eu aprendi que no ativismo, a gente primeiro precisa alcançar as pessoas, Carol. Depois que a gente alcança, a gente mobiliza. Quando eu chego e falo porque a escravidão, porque as cotas, as pessoas muitas vezes não são alcançadas, porque não é a realidade Não delas, se elas conectam não com isso, né? viveram. Isso, exatamente. Então a gente precisa alcançar. Quando a gente dá um exemplo simples, falando do que é óbvio mesmo, a gente consegue alcançar. A partir do momento que eu alcanço, aí talvez eu consiga mobilizar. E é isso, talvez eu não vou mobilizar todo mundo, né? Mas a gente está vendo alguns movimentos aqui no Brasil que a gente nunca viu. E a gente tem esses dados, por exemplo, de que morre um jovem negro assassinado a cada 23 minutos há muitos anos no Brasil. A gente tem um número absurdo de mortes de jovens negros que é comparado com o número de países que estão em guerra civil, na Não é África, por exemplo. possível. Sim, então as pessoas não sabem desses dados, mas nós sabemos há muito tempo. Então tem um Uhum. desgaste, muitas vezes, na hora de comunicar isso, porque as pessoas negras estão cansadas, porque muita gente tem Sim. acesso a esses dados, né? Eu, sobre isso, também aprendi muito numa rede de academias que eu trabalhei, e eu tenho esse lado aí do porquê, até eu me conectar com o assunto. Graças a Deus, a minha criação, né, no meu ambiente, eu nunca cresci com racismo, tipo, minha família, não tenho nenhum caso próximo, isso nunca existiu. Tenho amigos negros, tenho pessoas, enfim, né? Então, esse assunto para mim era também tipo surreal, meu, como que alguém pode ser racista? Assim, era uma coisa que eu não entendia. Por que fazer diferença de alguém? Isso eu não entendia. Até que um dia eu fui participar de uma palestra, que era do coletivo MUC, coletivo de jovens também negros que falam sobre isso e até para marcas, para a gente aprender a como falar com propriedade, porque Uhum. normalmente todo mundo que está criando lá, fazendo a campanha, não Sim, tem nenhum negro ali, então você quer botar, enfim, para poder falar sim, melhor sobre isso. E aí, naqueles exemplos, o cara me falou, meu, eu vou no shopping até hoje, venho segurança às vezes do nada perguntar o que eu quero. Tipo, e aí eu fiquei sim, chocada com aquilo. Eu falei, como assim? Tipo, como assim? Aí aquilo foi abrindo minha cabeça e falando, meu, agora eu entendi por que que a importância, isso realmente eu não sinto porque não tem mesmo, no meu mundo não sim, tenho isso. Agora, quando eu ouvi tudo que o cara passava, eu nem imaginava. E isso é muito comum para, né, todos vocês e a gente não sabe. sim. Então, aí você vai se conectando. Então, é isso. A gente tem que aos pouquinhos ter um trabalho árduo, mas é super, extremamente importante. Também quero dar espaço, e quanto mais melhor, para a gente poder falar desses assuntos e abrindo a cabeça das pessoas para que a gente chegue aonde tem que chegar, né? Sim, com certeza, porque quando a gente diz que o racismo é estrutural, é disso que a gente está falando. Por que que alguém segue uma pessoa negra e não segue uma pessoa branca? Né? Por que que a polícia, então, matou o George daquele jeito nos Estados Unidos e isso não acontece com pessoas brancas? Né? Porque existe uma estrutura que diz o suspeito, ele é daquela cor, com aquela característica, esse é suspeito, aquele não é suspeito. Né? E aí, quando a gente diz dessa estrutura que precisa mudar, para mudar uma estrutura, quem é engenheiro, se tiver um engenheiro aí, ele vai me dizer, para mudar uma estrutura eu tenho que quebrar muitas vezes e construir de novo. Eu não tenho como ficar colocando remendo, né? E eu sinto que muitas vezes o Brasil fez isso, ele foi colocando remendos e a gente chegou no momento que não dá mais, né? São números, são dores, e é muito sofrimento psíquico e emocional, né? São crianças se sentindo feias porque são negras, né? Porque não vem ninguém como elas. E o racismo, Carol, muitas vezes está nisso. Né? E eu fiz até, eu estou montando quase que um movimento que ainda tem um nome, assim, tomara que minha sócia não me mate, que eu vou falar dele, que a gente ainda está estruturando, mas que chama O que eu posso fazer, que são justamente para pessoas brancas que se sensibilizam com essa luta antirracista e que não sabem como fazer. Porque é isso, o fato de na sua família as pessoas terem a ideia de que todas elas são iguais, isso só não é suficiente porque a gente tem no Brasil. Porque é isso, Sim, eu chegar num restaurante e não ver pessoas negras sentadas, pessoas negras trabalhando,
né? Isso não é normal. É um país onde eu tenho 54% da população negra. Onde estão os negros, né? Então, Vamos assim, olhar para isso, esse prestar movimento atenção nisso. é isso. Eu trabalhar numa agência de marketing e não é só ter pessoas negras fazendo propaganda, ter pessoas negras sentadas trabalhando comigo. Né? Entender que processos seletivos eu preciso ter pessoas negras. Então, é uma mudança que ela é muito maior só do que a gente dizer, não, mas todas as pessoas são iguais, eu gosto de todo mundo, eu não vejo diferença. É que eu sei que a gente não tem mais tempo, muito mais tempo, senão eu ia contar mais um caso. Tem mais 10 Mas tudo... minutinhos aí, dá tempo, não? Ah, não, dá, mas não sei se você quer falar mais alguma coisa, Não, senão... pode falar, tá muito bom, pode Então falar. tá. É bem rápido. Uma amiga minha, gerente do Instituto Avon, que o nome dela é Mafua Eudara, ela fez um mestrado sobre se cor e raça interferia. Desculpa, se raça e gênero. Se raça e gênero. Acho que, se eu não me engano, se raça e gênero interferia no atendimento de médicos. Então, ela fez uma entrevista com uma série de médicos e tinha um questionário, né? Então, eram médicos também de todas as cores, né? E ela perguntava isso. Eu acho que era cor e raça, acho que não tinha gênero, mas enfim. Se interferia no atendimento. E aí, o que aconteceu? Em uma entrevista com um médico branco, ela perguntou o que significava ser branco para ele. E ele começou a falar, ser branco para mim é acordar todos os dias, trabalhar, tomar café, sentar com os meus amigos. Ser branco para mim é ser normal. E aí ela falou perguntou para ele, se ser branco para você é ser normal, o que significa ser negro? E aí ele entendeu, porque é isso, as pessoas sempre dizem, não, mas eu não sou racista. Mas não é uma questão de porque a gente põe o racismo no lugar do bom e do ruim. Parece que se eu disser eu sou racista, eu estou dizendo eu sou ruim, eu faço mal para as pessoas. E eu gosto de explicar quando eu falo de racismo que gente, a gente primeiro precisa tirar essa ideia. Não tem a ver com bom ou ruim. Ser racista é uma outra coisa. Ser racista é justamente não ter a percepção de que ser branco me coloca numa posição de privilégio e não significa que você não lutou para alcançar suas coisas, que você não sofreu, que você não sofre. Não significa isso. Só significa que em alguns lugares eu não vou ser perseguido, a polícia não vai atrás de mim, né? Eu não vou correr risco de morrer. É isso que significa. E isso todas as pessoas brancas elas têm. E muitas vezes elas não conseguem pensar, porque eu me sinto, isso, eu não preciso acordar e pensar o que é ser branco. Porque o branco está dado na sociedade, né? É o padrão. Né? E eu gosto desse exemplo, porque aí ela conseguiu alcançar o médico. Lembra que eu te disse? Primeiro a gente alcança, depois a gente mobiliza. Porque ele falou, Sim. meu Deus, que horror, eu sou uma pessoa horrível. Eu falei que ser normal é ser branco, então quer dizer que o resto é anormal. Isso, porque você não acorda pensando, a sociedade não te força a pensar. Já pessoas negras pensam o tempo todo, desde muito cedo, porque não tem a bonequinha da cor dela, porque ela não vê na TV, né? Porque às vezes a pessoa acha que o filho não pode ser de tal profissão, porque não tem negros. Então, existe uma forma de pautar e de criar os seus filhos muito diferente, né? E isso constrói desigualdade. Né? A gente precisa melhorar em relação a isso, Carol. Nossa, eu acho que show. eu tentei contar rápido. Não, eu queria ter muito mais tempo para falar, porque é uma aula, a gente precisa mesmo falar disso, sério. E, assim, uma pequenininha coisa assim que eu comecei a fazer foi quando eu li uma matéria sobre o vocabulário, né, as palavras. Sim, Um monte de palavra que eu li, eu vi, né, a origem. Falei, cara, que bizarro, e a gente fala isso, é tão normal. E aí a gente até discutiu numa roda de amigos, né? Uns achando que, mas imagina, nunca ia falar relacionando a isso. E eu não falo, eu nem sabia, então não falo por mal e tal, e vou continuar falando, porque imagina. Só que aí a gente, não. É isso que é o racismo. É isso que é o racismo, exato. Se isso vem dessa fonte, vamos mudar, não pode ser normal, então, mais. E aí eu tenho tentado aos pouquinhos, diariamente, tirar do meu vocabulário. Sim. E assim, e aí eu busco informação, gosto de saber, porque, gente, né, vamos aprender, vamos mudar de alguma forma. Sim, então é isso, né? Os seus amigos são ótimos, com certeza, são pessoas maravilhosas, mas a gente não entende que eu achar que eu não tenho que tirar uma palavra que
está realmente falando mal de alguém por causa da cor de pele é racismo. Isso é bobeira. Não, mas é bobeira, não preciso deixar de falar denegrir. Qual que é o problema de deixar de falar lista preta, lista negra, né? Não tem problema, né? E às vezes até a gente fala, né, Carol? Então, para você ver, mas o racismo ele tá nesses Impregnada. pequenas coisas, exatamente, que na verdade são grandes, né? Porque a palavra ela tem força. A palavra semântica, ela é forte, né? E é por isso que tá nesses lugares, né? O Brasil é um país que foi escravocrata, a gente tem uma herança, né? Então acho que é muito importante. Mas eu quero deixar espaço para você poder fechar a live, né? Nossa, Enfim. não, imagina. A gente pode até depois marcar mais um papo só sobre isso, Eu ia sei lá. adorar, eu adoro, Carol. Eu Para acho que mim é é muito. muito importante. Então, é muito importante para a gente aprender também. Você tem toda a propriedade e a gente tem que aprender, a gente tem que ouvir. Então, fica aí, fica a dica, a gente pode trazer depois esse Vamos assunto combinar. mais uma vez. Vamos combinar. E até sobre isso, né? Tudo, assim, eu acho que todo conhecimento é muito bem-vindo. Eu até vou dar um teaserzinho aqui, um spoiler, que a gente está também no mês do orgulho LGBTQ. Sim, Eu não sei sim. falar completo, enfim, mas. LGBTQIA+. Boa. E aí, ontem eu falei com o nosso querido Ariel, que ele também Ai, participou da maravilhoso. feira. E aí eu vou trazer um papo aí também sobre esse assunto com ele. Vai ser Maravilhoso. incrível, porque é isso. Eu quero trazer Maravilhoso. pessoas, sabe, que são muito importantes para trazer conhecimento, para a gente se ajudar, para a gente expandir conhecimento, disseminar informação e assim, de forma leve, num papo gostoso. Infelizmente a gente teve que adiar, né, cancelar a nossa quinta edição da Feira Criativamente, que ia ser dia 21 de março, bem na semana assim, quando tudo o bicho estava pegando, né? E agora a gente está esperando aí, a hora que, né, se Deus quiser, uma hora vai voltar aos pouquinhos, Sim, vai normalizar, sim. e a gente marca a nossa feira. Enquanto isso, estou marcando alguns bate-papos com expositores também, com os artesãos para trazer, e também cada um Legal. contar um pouquinho a sua história, mostrar seus produtos, mas também sentir essa necessidade de trazer a nossa roda de bate-papo de alguma maneira, né? De contar, de trazer essa fala, essa conversa para a gente agregar e, enfim, e Sim. continuar essa semente do projeto que é tão importante, né? Sim, o projeto é maravilhoso, Carol. Parabéns e só amor para vocês. Eu espero que vocês Obrigada. cresçam muito, ganhem muito dinheiro, Uhum. porque eu acredito mesmo que quem tem projetos de impacto social precisam ganhar dinheiro, precisam sobreviver desses projetos, né, A gente já Carol? está aprendendo, é um desafio isso, Eu mas eu falo para minha sei. mãe, tem o propósito e o dinheiro ele vai ser a consequência. Nunca Sim, vou sim. desvirtuar isso. Já vieram algumas Sim, pessoas propor, dois caras aí vieram propor, tipo, sociedade, sabe? Acharam super legal o projeto, vieram atrás e eu fico honrada com isso. Mas já é, escutei assim também, ai menina, você precisa aprender a ganhar dinheiro. E aí, tipo, eu falo, cara, não vai ser só mais uma feira. Se fosse só mais uma feira, ia ser sim, como uma das outras qualquer. É um projeto social, tipo, óbvio, é um negócio, também sim, tem dinheiro, a gente levanta uma graninha, pouca, mas levanta. Mas é tudo bem, isso daí tô me estruturando ainda, sim, tô aprendendo. Falei também que empresa sim. que você abre em um ano, você Ah, já sai não, não lucrando, não existe, não investe. existe. Então, calma É, lá, né? A não gente vai aos existe. Com pouquinhos. Não vou certeza. perder a essência, o foco, e depois a gente vai crescendo. Eu tenho uma ideia de uma plataforma que já está toda desenhada, já Ai, que está já legal, tá Carol. orçada, só estou buscando patrocínio aí, né, se eu consigo, para poder conectar. Tem muitos artesãos, produtores autorais incríveis, mas eles precisam se profissionalizar. Então, de marca mesmo, marketing, sabe? Sim, Por outro lado, a gente sim. também tem uma rede grande de profissionais independentes precisando de oportunidade. Aí é para conectar essa galera, fazer essa troca Maravilhoso. e expandir. Mas isso aí, vamos lá, vamos aos pouquinhos, logo, logo, se Deus quiser, também Sim, consigo lançar essa plataforma. E é isso, vamos se ajudar, vamos conversar, tamo com junto. certeza. As pouquinhas pessoas que tiveram aqui online, hoje foi, meu, tem muita live acontecendo, muito evento ao mesmo tempo, tá concorrido, Sim, mas mas foi ótimo. foi ótimo e vai ficar salvo. Depois a gente compartilha com mais pessoas. Um pouquinho que a gente puder ajudar alguém, já fico feliz, né, Mari? Ficamos. Com certeza, e foi um grande prazer, viu? E a gente pode marcar outras. Eu tô aqui à Combinado. disposição, tá bom? Obrigada. Vou encerrar porque vai derrubar. Uma hora o Instagram derruba. Um grande Obrigada, beijo. Mari. Beijo grande. Beijo, Tchau, pessoal. Boa tchau. noite. Boa noite.